Fala pessoal, dando continuidade na nossa aula de HP12C, né? Partindo para a parte final ali, basicamente a gente vai trabalhar VPL e depois as funções do calendário. Então, vamos lá, vamos adiante. Compartilhar tela. Tá aí na tela. Vamos lá então. Pessoal, deixa eu só arrumar isso aqui que deu uma coisinha aqui. Ignorar. Foi. Tá? Aqui agora a gente vai trabalhar a parte de VPL, TIR e Payback, tá? Primeiramente, o que é VPL, tá? VPL é o valor presente líquido de uma operação. Basicamente é o seguinte, tá? Quando a gente vai lá e faz uma operação, né, digamos assim, um negócio, vamos botar aí, a gente tem que sempre comparar esse negócio para saber se ele é rentável ou não, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte, digamos que eu fiz um negócio, comprei uma barraquinha de cachorro-quente, gastei lá, uma super barraquinha, gastei lá meus 100 mil reais nela, e acredito que eu vou recuperar esse valor vamos botar aí, vamos botar que eu vou ter um rendimento nela ao ano de 10%, né? Então, aquele meus 100 mil reais vão me dar de retorno todos os anos, de retorno líquido, 10 mil reais, beleza? Qual que é, será que esse retorno aí, primeiramente, né, ele é um retorno bom ou retorno ruim, né? O primeiro ponto é isso, tá? Para a gente calcular esse retorno e saber se ele é um retorno bom ou ruim, a gente vai usar o VPL, que é trazer esse valor futuro, né? Digamos assim, eu vou receber 10 mil reais por ano, né? Gastei 100 mil, vou receber 10 mil reais por ano de volta, né? De retorno líquido nessa operação. Será que é um retorno bom ou ruim? Para saber se é um retorno bom ou ruim, nós temos que compará-lo com uma outra taxa, né? Então, que é a TMA, que é a taxa livre de risco, basicamente, né? A taxa Selic, bota aí, né? Ou se a questão te der uma taxa, né? A gente vai comparar pela taxa que a questão está te dando. Então, assim, primeiro ponto é esse, tá? O valor presente líquido é a gente trazer a valor presente, tá? A gente tem um fluxo de caixa assim, digamos que, ó, 100 mil, vou receber 10 mil, pá, 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 pá. Eu trago esse fluxo de caixa para valor presente, valor de D mais zero hoje. E daí a gente vai saber, calculando, né, isso, saber se esse valor ele é um valor que faz sentido ou não esse investimento. Por exemplo, digamos que o meu retorno seja 10 mil ao ano, equivalente a 10%, né, em 12 meses. Só que eu tenho um título do Tesouro Selic, né, o título mais seguro, né, do mercado, que está me dando 12%. Aí tu pensa bem, pô, vou investir numa barraquinha que tem um risco e vai me dar 10, ou vou comprar um título do Tesouro que me dá 12 sem risco, né? É por isso que a gente vai fazer um cálculo do valor presente líquido, beleza? TIR, taxa interna de retorno, tá? A taxa interna de retorno nada mais é do que, digamos que eu fiz uma operação lá de 100 mil reais, 100 mil reais não, vamos botar um valor quebrado, que daí para vocês entenderem o porquê que é importante calcular TIR também. Coloquei lá, fiz um investimento no negócio, e ele me deu um retorno, digamos, eu apliquei 235 mil reais numa barraquinha de cachorro-quente também, e ele me deu um retorno lá de 12 mil reais no período. Será que essa taxa de retorno é uma taxa atrativa ou não? Vou calcular através do VPL. Será que essa taxa de retorno desta operação, ela é quanto que é essa taxa? Né? Porque tu quer saber, pô, apliquei 235, eu quero saber quanto que eu tive de retorno aí no período dessa operação. Através da TIR a gente consegue calcular isso, tá? Que é a taxa interna de retorno, a taxa interna do retorno desta operação ao longo do tempo, né? Aí, por último, a gente tem o payback, que daí ele pode ser o payback simples ou o payback descontado, tá? Payback nada mais é do que o valor que tu demora para recuperar o valor investido. Novo exemplo. Comprei uma barraquinha lá de 100 mil reais, um exemplo fácil aqui, e eu acredito que eu vou receber de retorno 20 mil reais por mês. Perdão, 20 mil reais por ano. Então, nos próximos 5 anos eu vou ganhar 100 mil reais, correto? Esses 100 mil reais aí são o meu payback. O meu payback são 5 anos, beleza? Então, eu demorei 5 anos para recuperar o valor que eu coloquei naquela operação. O payback te dá isso. O payback descontado, ele vai descontar uma taxa de juros do período também. Então, o payback descontado tende a ser sempre menor do que o prazo de tempo ali de um payback simples, ok? Isso serve para vocês eliminarem algumas questões da prova, assim, sabe? Então, se não sabe a questão certa, aí tu usa eliminação, tu já vai saber que o payback descontado é sempre menor que o payback normal, por conta do desconto da taxa de juros da operação ali, beleza? Vamos lá. Agora, tá? A gente vai falar sobre as
teclinhas básicas aqui, tá? Pra gente calcular esses caras aqui, o VPL, a TIR e o payback, tá? Que são CF0, CFJ, NJ, NPV e IRR. Que cargas d'água é isso, tá? Primeira coisa, tá? Essas teclinhas aqui, CF0, CFJ, são teclinhas das quais nós usaremos para habilitar ela, tá? A teclinha azul, que é esse cara aqui, ó. Então, como é que funciona isso aqui, tá? O que que eu tô querendo dizer com isso tudo, tá? Primeira coisa, se tu tem uma operação, se tu vai usar, né, a teclinha azul aqui, ó, esses carinhas aqui, a gente clica no G e usa o CF0 aqui, nesse caso. G, CF0. G, CFJ, GNJ, tá? Para usar as teclinhas aqui, o NPV, ele tá aqui, ó. Então, para acionar esse cara aqui, a gente vai usar a teclinha laranja, né? E para acionar esse carinha aqui, o IRR, a gente vai usar a teclinha laranja. Então, estão aqui basicamente os caras que nós precisamos para calcular VPL, TIR e payback, tá? Quando a gente começa a separar por partes, assim, a parte do o nosso estudo fica mais tranquilo, tá? De a gente entender tudo isso, beleza? Vamos lá, então. Vamos para o que interessa aqui, que é fazer questões, né? Então, quero mostrar para vocês na prática como é que a gente vai calcular isso, tá? Primeira coisa, tá? Eu resumi aqui, tá? Teoricamente, a gente vai ter questão 1, vai ter um puta texto aqui, né? Para vocês tirarem os dados e jogarem para a folha, tá? A minha sugestão, a HP só é usada na hora de comunicar os dados para a resolução do exercício, ok? Não quero vocês usando HP para colocar os dados e tentar achar alguma coisa. Não. Tu vai usar a folha que tu tem, né, de rascunho durante a tua prova, para colocar tudo nela, para depois só jogar na HP e achar a resposta, beleza? Então, assim, tu leu a questão e entendeu o que é uma questão de fluxo de caixa, tá? Tu vai pegar e tu vai separar e vai usar as teclinhas, cada uma no seu lugar lá para resolver a questão, beleza? Deixa eu puxar aqui até um bloquinho de notas, acho que vai ajudar a gente aqui para resolver isso aqui. Alguém quer falar alguma coisa aí? Fique à vontade. Da outra vez eu usei o bloco de notas que deu um bom aqui pra gente. Até tá aqui ainda as questões da outra aula. Vamos lá. Bom tamanho. Questões. HP 12C. Vamos lá então. Deixa eu puxar pra cá esse cara aqui, tá? Depois eu vou jogar HP na tela pra gente, tá? Por enquanto eu vou usar só a nossa folhinha de rascunho, porque eu quero que vocês imaginem que essa aqui é a folha de vocês da prova, tá? A prova de vocês. Então a gente vai usar assim, a gente leu a questão, a gente vai começar a jogar os dados aqui. Aí como é que a gente vai jogar o dado? G, que é a teclinha aquela que a gente precisa, né? Eu entendi que é um fluxo de caixa, eu vou jogar sempre a teclinha que eu quero, GCF0, tá? Vai jogar assim, igual 150 mil. Beleza? G, cara, é assim que vocês vão fazer, tá? Na prova, que daí não tem erro. Sabe, Oliver, aquelas dificuldades que tu tem, cara, joga tudo no papel, velho, e esquece o resto. Só correr para o braço, tá? Beleza, beleza. Tá? Joga pro papel, velho. Esquece o resto, não fica usando o resto da HP, porque senão tu só vai se perder. Ó, GCFJ, vou botar um GCFJ aqui, porque eu sei que tem uns ali, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa, cash flow zero, tá? Que é o fluxo de caixa inicial. GCF0, 150 mil. Pessoal, isso aqui, tá? A gente bateu muito na última aula, tá? Então eu não vou me aprofundar nesse ponto, até para não tornar repetitivo, né? Mas assim, ó, a questão tem um fluxo de caixa inicial e depois vai ter uma entrada. Qualquer tipo de investimento é assim, tá? Então, tu aplica um dinheiro e depois tu vai receber juros daquele dinheiro, certo? Então, como é que a gente vai informar essa saída de recurso do teu bolso? Sempre de forma negativa, tá? Então, quando tu informar aqui os 150 mil reais, tu vai informar negativo, tá? Como é que a gente negativa um número? CHS, tá? Isso aqui também tá gravado, tá, pessoal? Quem não manja disso aqui ainda depois vou subir para nós ali, amanhã no caso, né? Vou subir as aulas
HP, tá? As 2 aulas anteriores, né, a essa aqui, para vocês terem, ops, deu ruim aqui, parei. Foi, voltou. Para vocês terem aí com vocês também, para vocês darem uma olhada lá, tá? Vamos lá. GSF, primeira coisa, tá, pessoal? Apliquei um dinheiro, sai do meu bolso esse recurso. Quando eu aplico e sai do meu bolso, ele sai negativo. O CHS é justamente para negativar esse número aqui, tá? Então, menos 150 mil reais. Depois, CFJ, tá? O fluxo de caixa 1 ali, tá? Eu tenho 70 mil reais, positivo. Depois eu tenho ali 50 mil reais, positivo também. GCFJ, né? Também é um outro fluxo positivo. GCFJ, tá? Também é um fluxo positivo de 30 mil. Beleza? Então, tem o fluxo inicial, 1, 2, 3, 4 fluxos, né? Exatamente como está aqui. Custo de oportunidade, tá? O custo de oportunidade é justamente a TMA que eu falei para vocês, tá? Que é a taxa mínima de atratividade da questão. Então, poderia dizer na questão a taxa, o custo mínimo, o custo de oportunidade do cliente é tal. A TMA da operação é 5%. A taxa Selic está em 5%. Tudo isso vocês leem como custo de oportunidade, né? Então, nesse caso aqui, a taxa mínima de atratividade para essa operação, digamos assim, né? Se o cara optar por não fazer este investimento aqui, né, e fazer um outro tipo de negócio, é de 5%, tá? Fiquem com esse dado para vocês aí. Então, nesse caso aqui, faz mais sentido, né, basicamente, se o cara não optar por fazer, perdão, então, a taxa mínima é 5%. Tudo que for acima de 5% está sendo mais vantajoso que o custo mínimo dele de oportunidade, beleza? Se for abaixo, no final das contas, foi um mau negócio, beleza? Vamos lá então. Custo de oportunidade, né, que é a nossa taxa, que é o nosso I da operação aqui, tá? É o nosso I. Aqui. Cadê o I minúsculo? Quero botar um I minúsculo aqui. I igual a 5%. Aí nós vamos calcular o que nós queremos, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer o VPL, então a gente vai calcular o VPL. Net Present Value, tá? NPV, Net Present Value, tá? Valor presente líquido. Depois a gente tem o IRR, que é Interne Rate Return, ou Interne, não lembro exatamente como que é o termo ali, tá? E depois temos o Payback. Payback é muito simples, tá? Vocês vão ver isso aqui. Quando é o Payback simples, é simples. Quando é o Payback descontado, vai ter que fazer um cálculozinho antes, tá? Que daí, enfim, a gente não precisa vê-lo agora, tá? Porque a gente não vai precisar desse cara para a prova, tá? Na sequência a gente vê depois ali. Vamos lá, então. Pessoal, com isso aqui, tá, o Aleph, tu tem uma dificuldade na HP, cara, é só comunicar na HP e acabou. Tá? Vou até botar um Fzinho aqui na frente, porque tem um Fzinho ali minúsculo. F mais NPV. Tirar o mais aqui, porque senão vai dar guru. Ups. Ups, isso aqui nem tem F. Aqui tem um Fzinho aqui também, tá? Então, assim, olha, Fer, se tu é o cara aí, faz aí já para nós essa questão, se já não fez aí, manda para nós aí qual que é a resposta correta aí, tá? Pessoal, é assim que eu quero que vocês façam no HP, tá? Hoje eu tô até sem calculadora aqui. Tá sem calculadora? Tá, não, beleza. Tá? É o seguinte, tá, pessoal? É assim que eu quero que vocês façam na prova, tá? E não tenham vergonha de colocar tudo no papel, tá? Às vezes o cara quer ser meio afobadinho, meio apressado, e aí acaba comendo cru, sabe? Aí dá problema. Então, a ideia é passar na prova, né? Como eu falo sempre, né? Não é ser um expert em HP, ser um expert em tudo aqui, não. E sim a aprovação, tá? Evidentemente que ao longo da trajetória, ao longo da caminhada, tu vai aprender as coisas, né? É natural isso acontecer. E a Na ideia é essa. realidade, assim, tu consegue ter uma visão, né, do que você tem que fazer, e você botar direto ali, realmente, tu acaba se atrapalhando às vezes. É isso aí. Tá aí um cara que já acabou se atrapalhando, né? Pelo visto, né? Então acabou, agora tá pegando o bizu aí, tá? Vamos lá. Pessoal, então é isso aqui, tá? Joga no papel e agora é só correr para o abraço, né? Eu não vou fazer nada, eu não vou pensar nada aqui, tá? Tu leu a questão, tu interpretou que é um fluxo de caixa, tu já sabe que tem que ter o CF0 e o CFJ. Quantos CFJs, que basicamente o CFJ é o seguinte, tá? Apliquei 150 mil reais num projeto, recebi 70 no primeiro ano, ou primeiro mês, recebi 50 no segundo mês, 30 no terceiro mês,
30 no quarto mês. Beleza, a taxa mínima de atratividade ao mês ali era 5%, tá? E aí tu vai calcular para saber qual que é o valor daquilo, tá? É basicamente isso, beleza? Vamos lá. Então, 150 mil reais aqui. Tá? Como é que... Ah, HP também, tá, pessoal? Para quem não participou das últimas aulas ali, ela tem um sistema diferente da calculadora tradicional, tá? Ela tem um sistema do qual a comunicação não é... Tipo, eu quero calcular 1 vezes 5, né? Tu coloca 1, x 5. Na HP não é assim, tá? Na HP tu vai colocar 1 enter, 5x. Entendeu? 5 vezes, no caso, tá? Para tu fazer a questão. Exemplo aqui, tá? 1 enter, 5 vezes. Vai dar 5, né? 2 enter, 5 vezes. 10. Digamos que eu quero fazer direto. 10 vezes 5. Não dá, ó. Então, acho que é legal, sabe, vocês se ligarem nisso, tá? Tem essa diferencinha, tá? Que é bem importante, né? Basicamente, né? Para os cálculos. Vamos lá, então. 150 mil aqui. CHS é o nosso GCF0, tá? Porque é o fluxo de caixa inicial, certo? Por que eu informei o CHS ali? Para negativar ele, para dizer assim, olha, HP, esse número aqui de 150 mil reais é um valor negativo, tá? Ele tá saindo do meu bolso. Pô, legal. Agora eu vou lá. 70 mil reais. Como é positivo, não vou formar nada. GCFJ. 50 GCFJ. Aí eu tenho 30 mil aqui, que repete duas vezes, 30 mil GCFJ. Aí eu tenho duas opções, tá? Repetir o 30 mil GCFJ, né? Ou apertar no 2 GNJ, tá? Basicamente é o seguinte, tá? Se eu apertar, digamos que nesse cálculo aqui tenhamos uma série de 10 vezes 30 mil reais. É muito fácil de tu se confundir, né? De daqui a pouco não ser só uma... Daqui a pouco tu tá no sétimo 10, 30, no 30 mil ali e esqueceu, né? Então, qual que é a ideia? Se tiver mais do que uma vez o número, tu vai usar o GNJ para informar quantas vezes ele repete. Então, eu informei a primeira vez 30 mil GCFJ, agora eu vou dizer, HP, o 30 mil se repete duas vezes. 2 GNJ. Agora ela está sabendo, repetiu duas vezes. Show de bola. Agora, informei todo o fluxo de caixa, tá? Na HP. E eu quero saber o seguinte, tá? Esse projeto aí, se eu trazer a valor presente descontado por uma taxa mínima de atratividade, que é o 5%, faz sentido eu entrar nele? Então tá, vamos lá. 5I, né, que é a taxa, né? E depois FNPV. Bom, tá? Então, esse projeto, tá? Ele me deixa mais rico em relação aos 5% ali, tá? Em R$12.600. Beleza, pessoal? Então, pensando aqui em termos de uma lógica de se faz sentido ou não entrar nesse projeto, se ele é viável ou não, faz sentido sim nós participarmos desse projeto, tá? Porque ele me deixa mais rico em R$12.000 em relação aos 5% aqui. Beleza? Tá. Beleza, já sei que ele me deixou mais rico. 12.614 com 40, com 32, com 34. Beleza. Show de bola. Agora, qual que é a taxa de retorno desta operação que eu tive aí? Vamos lá, então. Vamos descobrir ela. F e RR. O F, eu aperto aqui, ó, para acionar o Fzinho aqui, né? E para acionar a tecla laranja. Aí eu clico aqui, ó. Pô, taxa interna de retorno dessa operação é 9,26%. Então, assim, 9,26 é maior que 5%. Então, esse negócio aqui, ele é vantajoso sim, tá? Porque aqui eu tinha um custo de oportunidade de 5 e eu tô ganhando 9, tô ganhando quase o dobro. Ah, mas tem mais risco. Claro que tem mais risco, mas eu estou disposto a correr mais risco. Eu só estou disposto a correr mais risco para ganhar mais do que a taxa sem risco. Então, cumpriu o projeto. Faz sentido entrar nesse projeto aqui, porque me deixa R$12.000 mais rico e me dá 9% de retorno frente aos 5% anteriores, tá? E o payback? O que é o payback, tá? Pessoal, o payback, ele é muito simples, tá? O payback, ele funciona assim. A gente vai pegar
o valor que a gente tem ali na operação, né? Vamos dizer assim. E vamos supor que isso aqui sejam anos, tá? Para ficar fácil, tá? Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Ou poderia ser mês 1, mês 3 e mês 4. Não tem problema, tá? Mas vamos pegar aqui, digamos que sejam anos, tá? Então a gente vai pegar aqui 150 mil, que é o valor inicial, né? Isso no PPX simples, tá, pessoal? Que é bem tranquilo. 150 mil, Enter. Vou descontar 70 mil que eu já recebi, certo? Primeiro ano. 50 mil que eu recebi no segundo ano. 30 mil que eu recebi no terceiro ano. Aqui chegou a zero. Meu payback é equivalente a 3 anos. Beleza? Vou botar aqui embaixo. 3 anos. Então demora 3 anos para eu ter o meu dinheiro de volta frente ao que eu coloquei na operação lá no início. Esse é o payback da operação. Beleza? Tá, esses 30 aqui. Tá, esses 30 aqui é o lucro. Tá, mas por que esses 30 aqui não é... Por que não é 12 em vez de 30? Porque lembre que tem 5% aqui da taxa mínima de atratividade. Esse cara aqui rende também, né? Ao longo do tempo. Então, rendeu e ganhei 30 mil bruto no final, tá, beleza. Mas qual de retorno, né? Acima do meu investimento. Mas quanto que eu fiquei mais rico em frente aos 5%? Foi 12. Enfim, não vou ficar batendo nesse ponto aqui, mas acredito que vocês entenderam. E acredito que vocês entenderam, né? Pessoal, alguma dúvida? Fica mais fácil assim, ô Aleph, de fazer a questão? Sim, sim, fica mais fácil. Tu tem alguma aí que seja descritiva, mais descritiva, igual. É, tipo essa daí, só que sem essa tabela, que seja só uma pergunta, assim, digamos Tá aqui, assim, né? sabe? Pra gente tirar. Desconsidera a tabela aqui então. Pronto. Ah, então é isso. Já era. É isso Fechou? aí. Vambora. Tá aí já a questão, pô. Deixa eu puxar pra cá. Ops. Pra baixo aqui. Vamos sem tabela então, tá? Eu vou apagar esse aqui, tá? Porque esse aqui já tá gravado aqui pra gente. Depois só dá uma espiada. Vamos lá então, vamos fazer juntos essa aqui então. Uma empresa fez uma captação no valor de 50 mil reais e se comprometeu em fazer o pagamento em 3 vezes, com pagamentos sequenciais de 25 mil reais, 20 e 15, para cada mês seguinte ao da captação. Qual foi a taxa de juros paga por esta empresa? Tá? Vamos lá então, muito tranquilo. Primeiro, né, a empresa captou um recurso ali, né? Então, basicamente, quem emprestou, a gente pode estar, pessoal, aqui, fazer o CF0 positivo e informar os negativos, né, na visão de tu sendo a empresa, né, digamos, eu sou a empresa, eu tive um fluxo de caixa positivo de 50 mil e depois pagamentos de 25, 20 e 15, ok? Ou eu inverto o ponto. Digo que eu sou o banco que emprestei 50 mil e tenho para receber 25, 20 e 15, ok? Eu acho mais saudável, mais fácil, tu sempre negativar o CF0, porque daí tu só negativa uma vez e depois vai embora. Mas, se vocês quiserem mudar a regra, não tem problema, vai estar certo igual, correto? Vamos lá então. Sabendo que é uma questão de fluxo de caixa, né, que nós já sabemos, GCF0 é equivalente a menos 50 mil reais, tá? Lembrando que eu tenho que informar ele com CHS, tá? Sempre, pessoal, tu informa 50 mil, CHS e depois os números aqui, ok? As letras aqui, perdão. Tu vai informar o número 50 mil. Pá! É positivo ou negativo? É negativo. Ok. Depois eu vou informar aonde é que ele tá na nossa questão, tá? Pô, que droga, cara. Tá ficando com a letrinha pequena aqui embaixo. Vê se agora fica. Depois a gente tem o... Poxa vida, tia. O GCFJ aqui, né? Que é quanto? Tá, tá, tá. É 25 mil reais. Tá. Vou pegar esse aqui. FJ aqui também. Tá. Vamos lá então. Aí eu tenho depois ali 20 mil. Assim, pessoal, cara, parece até uma questão de, olha, de questões de segundo grau ali, sabe? Quando tu começa a organizar as coisas. Só que primeiro vocês precisam entender o que cada botão significa, né, na HP. Esse que é o ponto, tá? Então, assim, lembrem, o F e o G estão aqui
para quando tu clicar nele, tu acionar as teclinhas que estão aqui, ó, em laranja, e as teclinhas que estão em azul que estão aqui dentro, ó, das outras teclas, ó, tá vendo aqui um monte de teclinha com azul dentro? Então, sabendo o que significa cada uma dessas aqui, para que ela serve, torna tudo mais fácil, beleza? Vamos lá. Como é que eu calculo qual foi a taxa de juros por esta empresa aí, nessa operação? Alguém sabe me dizer aí? Não? Vamos lá então. Pessoal, para calcular a taxa de juros da operação, é a taxa interna de retorno da operação, que é o IRR, tá? Que é a taxa interna de retorno. Beleza? Então, sabendo o que é a taxa de retorno que nós queremos, agora é muito tranquilo mesmo, né, de a gente achar a resposta da questão aqui, tá, pessoal? Que é o seguinte, nós vamos informar aqui, primeiro vamos limpar HP, F somatório, somatório, F financeiro e F registro. Deixa HP limpinha 100%, tá? Não apertem F PRGM, tá? Senão vai dar problema. Vamos lá. 50 mil reais. CHS, porque ele é negativo, né? Porque eu tomei como padrão informal o CF0 negativo. G, CF0. Show de bola. Depois, 25 mil. G, CFJ. 20 mil. G, CFJ. 15 mil. G, CFJ. Joguei tudo para HP, informei, olha, peguei 50 mil, né, ou emprestei 50 mil, estou recebendo 25, 20 e 15 em 3 meses diferentes. Qual que é a taxa de juros dessa operação aí? Muito fácil. F IRR. 10,65. Beleza? Muito tranquilo, tá? Usando HP para os cálculos, né, entendendo que cada uma das teclas serve, né? Para que elas servem, fica muito fácil da gente conseguir avançar no conteúdo, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alifer? Questãozinha tava o texto aí, cara, agora dessa vez aí. Tranquilo, né? Com organização, vai embora. Bora pra próxima. Bora lá, pessoal. Seguinte, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre média simples, ponderada e desvio padrão. Não se assustem, tá? Não se assustem que vocês não vão precisar calcular isso aqui como na escola, lá, na folha e tudo mais. A HP entrega tudo pronto para vocês. É só vocês saberem como pedir, né? Basicamente isso, tá? Sabendo como pedir, tu vai encontrar o que tu precisa, tá? Beleza? Vamos lá, então. O que a gente tem aqui? Tá, pessoal, primeiramente, o que é média simples, tá? Média simples é basicamente a expectativa de retorno que nós teremos ali daquela operação, tá? A média simples é assim, ó. Calculei lá, digamos, 3 itens, né? Cada um deles lá, bota aí, vamos botar aí que seja 5, não, bota aqui, fazendo a calculadora aqui rapidinho, tá? Vamos lá, isso aqui dá pra fazer na calculadora sem precisar de fórmula nem nada, tá? Sem nem aprender nada aqui. Digamos que eu tinha lá alguns dados, eu tinha 7, né? Enter aqui, tinha um dado chamado 5 mais e tinha 6 mais, tá? Deu 18. Eu tenho o número 18, né, que foi o resultado que eu tive de 3 itens que eu tenho que somar, e como são 3 itens, eu divido pelo mesmo número deles, média é 6%, tá? Média simples é aquilo que a gente vê na escola. Tirei num bimestre 7, no outro tirei 8, no outro tirei 7, no outro tirei 8. A tua média é 7,5, né? É basicamente isso, tá, pessoal? Então, média simples é isso. Média ponderada é a média com pesos. Então, alguns terão um peso maior do que outros. Também tinha no ensino médio, né? Esse ponto também, né? Algumas notas serem na média ponderada valerem mais que as outras. Isso é normal, tá? E desvio padrão é basicamente o seguinte: eu tenho a média aqui e durante X anos, e daqui a pouco tem um momento que estoura a média, vai para cima ou vai para baixo. Isso é o desvio padrão, tá? É o desvio do padrão. O padrão é a média e desviou em relação ao padrão, para mais ou para menos. Então, isso é o desvio padrão, tá? Só para vocês terem bem claro isso. Agora vamos pro que interessa, tá? Que é o seguinte: cálculo, tá? Tenho mais um quadrinho aí
e eu vou usar os quadrinhos aí corriqueiramente, vocês vão vê-los, né, direto aí nas nossas aulas. É o seguinte, tá, pessoal? Deixa eu puxar aqui, acho que nem preciso daquela bloquinho de nota não. Tá, agora, pra gente calcular a média, tá? A média simples, nesse caso aqui, perdão, tá? A gente vai fazer o seguinte, para calcular a média simples, é muito simples, tá? Nós vamos usar três teclas basicamente, tá? Algumas teclas, tá? Na verdade, não vão ser só três. A gente vai usar esse cara aqui, tá? Que na outra aula eu expliquei para que ele serve. Vou explicar novamente agora aqui. Ele é chamado de função somatório, tá? Então tu vai jogando ele dentro dele itens, tá? Para depois tu tirar alguma coisa dentro dele, tá? Então a função somatória, tá? A gente vai usar o G, que é para acionar as teclinhas em azul, e nós vamos querer calcular o que aqui? Nessa questão, a média e o desvio padrão. A média nós iremos apertar no G e apertaremos no 0, porque aqui dentro tem um X barra aqui, ó, tá? Que é a média, basicamente, tá? Ok? Não vou escrever média, que senão vai ficar... Pronto, tá? É a média. Beleza? E depois, para calcular o desvio padrão, nós iremos apertar também na teclinha G e apertaremos nesse carinha aqui no S, tá? Tem um Szinho aqui, se você olhar no HP de vocês, que é o S de quê? S de desvio, tá? Para baixo que descreve desvio, tá? Por que eu tomei... por que eu tô pontuando que o S é de desvio? Porque na hora de fazer as questões, tá? Pode surgir a dúvida, puta, e agora para calcular a média? É no X ou é no S? Onde é que eu aperto? Desvio tem S, é no S. Beleza? Macetezinho para a prova de vocês, tá? Porque eu tenho certeza que na hora que precisar, vocês vão saber como usar. Beleza? Vamos lá. Por último, tá? Acho que é legal, já vou deixar pontuado aqui também para não ficar riscando depois no HP. É o seguinte, aqui a gente tem a teclinha botão 6 e aqui a gente tem o X barra W, tá? Que é a média ponderada. É a média, que é o xzinho que representa a média, e o W é o weight, que é de peso, basicamente, tá? Média por peso, tá? Não vou botar aqui, tá aqui. Tá? É o xzinho barra W. Beleza? Esse cara aqui tá dentro do botão 6 ali, tá? Então, quando pedir média ponderada, G6. Quando pedir desvio padrão, GS. Média simples, GX. Ok? Muito tranquilo. Vamos lá, então. Seguinte, tá? Como aqui é uma questão de média simples, tá? A gente vai colocar os dados simplesmente de acordo com quanto eles valem, né? Para dentro da função somatória que eu tinha falado para vocês aqui, tá? Por que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai dizer assim, olha, tem uma série de dados aqui assim que eu tenho que somá-los e depois achar a média deles. E a função somatória ela faz isso, tá? De que forma? Tu coloca o número, somatório mais. Coloca o número, somatório mais. E assim por diante, tá? Agora vocês vão ver na prática, tá? 3% ali, né? É 3 somatório mais. Opa, tem alguma coisa aqui. Vamos limpar HP. Foi. Tá, 3 somatório mais. Veja bem, apareceu o número 1 aqui, ó. Por que o número 1? Porque significa o seguinte, tem um item só dentro da função somatório. Aí tu vai formando um por um até chegar ao final, tá? Até chegar em 6 itens, que é o que eu quero ter aqui. Se tiver com final número 7, ou número 8, ou número 4, significa que não deu certo, que tu informou números a menos aí, tá? Então, assim, 4 somatório mais, veja bem, 2, né? Agora eu tenho um 2 aqui, né? Esse 2 é positivo ou negativo? Ele é negativo, eu tenho que informar negativo para HP. 2 CHS, para informar negativo, somatório mais, tá? 5, positivo ou negativo? 5, negativo, somatório mais, beleza? 6, somatório mais, 3, negativo aqui, né? Somatório mais. Beleza, agora eu tenho 6 itens dentro da função somatória e agora eu vou calcular, tá, a média desses caras aí. A média, lembrando que é a média no GX aqui, né? Pau! A média disso aqui, então,
somando esses 6 itens aqui. Essa aqui como é média simples, tá, galera? Se tu fizesse a soma disso aqui ao longo da questão aqui, fosse somando e diminuindo esses itens aqui para encontrar a média, vocês encontrariam a média que é meio, tá, também. Então, é porque uma média simples é fácil de fazer. Soma tudo e depois divide pelo número de itens que tinha. Pronto, achou a média. Agora, para achar o desvio padrão, não seria tão simples assim, tá? Então, eu tenho como média aqui nessa operação aqui, né, 0,5%. Ok? E qual que é o meu desvio padrão? É muito simples. GS. S de desvio. 4,42, né? Bom, se a gente fosse, né, tirar as casas ali, né? 4, nossa, tô mal aqui de calculadora. Foi 4,42, tá? Por que 42? Porque 4,415, que é o do meio, 8. Então aqui, se a gente for diminuindo aqui, ó, veja bem. Vou até botar para vocês verem aqui, ó. Se na questão tiver 4,42, por aproximação vocês vão nela, tá? Nesse caso aqui. Tá? 4, eu estou usando 6 casas depois da vírgula aqui, né? Vocês estão vendo ali, né? Agora eu vou botar só 2, ó. Pô. Vou botar 3. Tá? Então é assim que eu cheguei no 4,42, tá? Usando 2 casas depois da vírgula. Beleza? Vamos adiante, então. Bora. Agora, nós temos uma aí de desvio padrão, tá? Que é bem interessante, tá? Esse desvio padrão não, de média ponderada, tá? A média ponderada, tá, pessoal? Ela é a média por cálculo, é a média de cálculo por peso, tá? Basicamente, sim. Eu vou ter os 30 mil reais aqui nessa operação aqui, o fundo, a ação ABCD 11 ali, eu tenho 30 mil nela e ela rendeu 3%, né? Digamos numa carteira de investimentos composta ali, né? E de vários ativos e de pesos diferentes. Só que eu tenho fundo quantitativo, desculpa, que eu tenho 40 mil nele. E ele me deu 1,5 negativo, tá? Então, veja bem, o valor que eu tenho em cada uma das aplicações é diferente. E com isso, o peso de cada um deles dentro do meu portfólio vai ser diferente também. Então, é a média ponderada aqui, tá? A média por peso que nós vamos calcular agora. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Não sei se você já explicou, mas o que seria essa média ponderada? A média ponderada, tá? Ela é a média por peso, tá? Basicamente é o seguinte, digamos que eu tenho ali, veja bem, ó, eu tenho 100 mil reais e eu tenho 50 mil reais aplicados em uma aplicação que me deu 10% no ano, e eu tenho outra aplicação que me deu 20%, né? 50% em cada uma delas. Eu somo as duas e divido. Eu tenho um retorno médio de 15%, porque numa eu tive 10 e na outra eu tive 20. A média disso é 15, tá? Mas agora, se eu tenho uma aplicação de 100 mil reais, e em uma delas eu tenho 30 mil, que me rendeu 20, na outra eu tenho 15 mil, que me rendeu menos 10, na outra eu tenho 30 mil, que me rendeu 40, sabe? Cada uma delas tem um peso diferente no meu cálculo. E por conta desse peso diferente no cálculo, é que elas vão ter pesos diferentes no resultado final. Não é uma média simples, só somar e dividir. Por isso, tá? Entendi. Tá? É porque elas têm pesos diferentes. Tá no meu ou de todo Sim, mundo? eu aprendo melhor. Tá dando Eu problema não só consegui no meu entender. aqui ou é no todo mundo? Parece que você ficou meio robotizado, sabe? Diminuiu a velocidade. Não, é o Tu também, teu. É o teu, é o teu. tu também tá pra mim aqui, cara, o Aleph. Se alguém Meio entender, robô aí, eu vou cara. tentar reiniciar aqui, vamos ver o que aconteceu. Que doideira, né? Boa. Vamos aguardar ele aí rapidinho. Ah, eu vou pegar água. Oi? Vai lá, vai lá. Eu vou pegar também Vou uma pra pegar uma mim. água. Vai lá, fechou.
Alô? Retorno? Alô? Alô? Ô, Oliver, demos uma pausa pra tu ir lá, cara, e voltar aí. Vambora. Todo mundo de volta aí já? Deu ruim no Oliver ali. Fala, Gustavo, vamos seguir então? Vambora. Tá. Seguinte, tá? Pra gente calcular a média, tá? Perdão, pra gente calcular o... Doutor, agora está. Oi, tá ouvindo? Agora eu tô. Agora eu tô. Tá ouvindo bem aí? Tá, vambora então. Tá me ouvindo, Oliver? Tá ouvindo, Oliver? Maitê, seja bem-vinda. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí, todo mundo? Só me dá um alô aí rapidinho. Eu tô só te pra eu ouvindo, seguir. tô tranquilo. Sim. Bora, vamos lá então. Tá, pessoal, o seguinte, tá? Agora nessa questão aqui de média ponderada, tá? Ela é um pouquinho diferente das demais, tá? Que aquela média simples ela é muito tranquila. Então agora a média ponderada, ela também ela não deixa de ser simples, tá? Só precisa ter um passo a passo para tu fazer a questão, beleza? Então digamos que tu leu a questão lá e dizia, determinado investidor tem na composição da sua carteira o fundo ABCD11, valor de R$30.000, que teve um retorno nos últimos 12 meses de 3%. O fundo quantitativo no valor de R$40.000, que teve um retorno negativo de 1,5%, né? E a questão segue, beleza? Aí pede para ti assim, qual que foi o retorno médio da carteira? Saibam que isso se chama média ponderada. Retorno médio da carteira é o retorno da média da carteira. Só que ela tem pesos diferentes, tá? E por ela ter pesos diferentes, vocês já vão saber intuitivamente que é a média ponderada que vocês querem aqui nessa questão. Fechou? Vamos lá. Como é que a gente calcula a média ponderada, tá? Primeira coisa, tu soma todos os itens que tu tem na carteira, tá? Vamos lá então. Vamos somar todo mundo. 30.000, Enter, 40.000, 40.000, mais 50 mais 40, aqui então eu tô falando de 130.000, tá, R$200.000. Não vou somar um por um, tá muito fácil o cálculo aqui, R$200.000, beleza? 40, 40, 80, né?
mais os demais ali vão embora, tá? Tenho 200 mil no total, beleza? Aí, eu tenho 30 mil no fundo, tá? ABCD11. Quanto que esse cara representa do meu patrimônio global? Beleza? É isso que tu tem que encontrar. Então, tu vai apertar 30 mil, percentual do total. Quanto que 30 mil representa percentualmente do meu total da carteira? 15 mil reais. Tá? 15%, perdão. Aí, então, eu vou botar aqui 15%. É assim que faz na prova, tá, pessoal? É assim que faz. Com um passo a passo, com calma, tu vai conseguir chegar lá na resposta, tá? Essa 15%. calculadora Pode a gente tem que comprar, pode usar aplicativo, como é que funciona? Tá, para a hora de fazer a prova, tu tem que levar uma calculadora, tá? Eu tenho a calculadora aqui que eu uso, né, no meu dia a dia, e eu posso te emprestar para a Maitê também, que trabalha conosco aqui em Porto Alegre, e para os demais colegas, mas via de regra tu tem que ter a tua HP, tá? Aí tu tem a outra opção, que é tu ter a HP no teu celular, tá? Para tu estudar. Então no estudo tu usa no celular, no dia da prova tu pega um HP emprestado ali, faz a prova lá e fechou todas, Ah, sabe? tá, Se não tranquilo. quiser gastar, porque até é um valorzinho alto, é 300 a 400 reais por aí, não Sim, lembro sim, é exatamente por isso quanto que eu tá, perguntei se tinha que ter. tá? Ah, Só entendi. pra vocês terem isso aí, mas no celular resolve, tá? Não precisa ter HP mesmo. Sim, É sim. coisa que eu comprei por oportunidade, basicamente. Né, vamos lá. 200 mil reais ainda, voltei o 200 mil ali, né? O XY, lembra que vocês aprenderam na última aula, né? 200 mil reais. 40 mil agora eu vou fazer quanto que ele equivale ali, né? 40 mil dos 200 mil. Cálculo muito fácil, 20%, né? 20% aqui, né? Esse cara equivale, beleza? Vou botar o percentual aqui também, só para não... Foi, tá? Não vou botar percentual, dá muito trabalho. Tá? Aí eu venho aqui no XY para voltar os 200 para a tela, trazer o dado que eu tinha colocado anteriormente, 50 mil, percentual do total, 25%, tá? 25%, caramba, hein? 25%. Aí eu tenho 40 mil, que é 20 e 20, né? Porque eu já calculei antes. 20 e 20. Quer saber se fez o cálculo certo aqui, se não esqueceu nada? É só somar isso aqui tudo. 20, 20, 20, 60. 60 mais 25, 85, mais 15, 100. Então, fechou 100% aqui. Significa que tu informou todos os dados para a calculadora. Beleza? Agora, a gente vai colocar os dados dentro da HP, tá? Como é que a gente vai formar isso aqui, tá? Sabe fazer isso aqui, Maite? Não, ainda não. Ainda não? Tá, achei que já tivesse visto isso aqui durante o teu estudo aí. Maravilha, vamos lá então. Vocês vão ver que é muito simples, tá? Então, pessoal, vou bater de novo aqui, tá, Maite? Que talvez tenha pegado no meio do caminho ali, tá? Eu não quero que tu fique para trás, acho que é importante. Né? Eu Maite, é o cheguei a seguinte, tá? ver. Eu vi rapidamente, mas tipo, eu não fiz conta. Eu vi como é que era, mas eu não cheguei a fazer a conta, no caso. Sabe? Tipo, eu via Aham, a tá. videoaula, mas eu fazia a conta por conta própria, não tem que fazer. Entendi. Tá, então assim, ó, pessoal, para fazer média ponderada, tu soma todos os dados, tá? E daí tu vai pegar e vai ver o quanto que cada um desses caras aqui representa em relação à média. A partir de agora, eu não quero mais saber de 30 mil, 50 mil, 40 mil, não me interessa esse dado aqui, beleza? Porque eu só usei ele para saber o quanto que cada um desses caras aqui representavam do total. Né? Eu usei o percentual do total para saber o total. Calculei tudo, 200 mil, beleza. Quanto que 30 mil representa de 200 no cálculo? 15, 40, 20, 50, 25, né? E assim por diante. Agora eu vou usar só essas duas colunas aqui para encontrar a média ponderada. Então, tu quer quais dados? Tu quer saber o peso e tu quer saber a rentabilidade para chegar na média de retorno que o todo teve, beleza? Então, agora a gente vai usar, e nesse caso aqui a gente inverte, tá? Primeiro a gente usa esse cara aqui, tá? E segundo esse cara aqui, na HP. Como é que a gente vai formar isso aqui? Assim, muito simples, tá? 15, Enter, 3, somatório mais, tá? Tem que aparecer o 1 aqui, tá? Que significa que tu colocou só um item aqui dentro. 20, Enter,
1,5 negativo, somatório mais, certo? Depois, tenho lá 50 mil reais. Tá, 50 mil. Ops, 50 mil nada. Tenho lá 25, acabei de falar, né? 25, né? Enter, tá? Ponto 5. Não é negativo esse caso aqui, é positivo. Somatório mais. Bem assim, tá? Bem na calma, tá, sabe? Sem pressa. Aí eu tenho aqui, ó, o 20, né? Enter. 1 negativo, né? Somatório mais. Ponto 7. Ops. 20. Enter. Ponto 70, né? Somatório mais, tá? Informei os 5 itens aqui dentro, tá? Agora eu vou chamar a média ponderada, que nós encontramos ela através desse Gzinho aqui, né? Para acionar os botões azuis. E aqui, XW, beleza? Aí tu aperta XW e tá aí a média ponderada da nossa operação, beleza? Eu acho que eu fiz uma inversão de dados aqui, tá, pessoal? Vamos voltar aqui. Desconsidera tudo que eu falei, até aproveitar para a Débora chegar aí. E é exatamente ao contrário, tá? Foi mal, galera. É esse cara aqui, tá? E depois esse cara aqui. Fechou? Ops, fiz uma bobagem aqui, tá? Me desculpe. De novo, de novo, de novo. 1 e 2, tá? Bora lá. Maitê, tu tinha que ter me ajudado aí, Maitê. Pô, tu já viu o negócio? Que eu chupei bala aqui agora. 3 enter. 15. Somatório mais. Já viu essa aqui, Débora? Oi, sim. Enter. 20. Somatório mais. Ponto 5. Enter. 1 negativo. Enter. 20. Somatório mais. Ponto 7. Enter. 20. Somatório mais. Tu tá procurando a média ponderada? XW. Exatamente. Exatamente esse cara aí. Tá? Tá aí, pessoal. Tá? A média ponderada dessa nossa operação é 0,215. Beleza? Já tinha feito já a média ponderada? Ô, Débora? Muito tempo. Então, Há muito tempo tá. atrás. Então, pessoal, basicamente... Sim. Pessoal, então é o seguinte, tá? Basicamente, o que aconteceu, tá? Tivemos uma carteira com diversos retornos em cada uma das partes dela, né? Uma carteira de investimentos está aqui. Eu tenho 5 aplicações nela diferentes. Cada uma rendeu alguma coisa. Eu vou somar todas elas, basicamente, né? E vou fazer a média ponderada delas para saber o quanto que minha carteira teve de retorno no final. E é assim que a gente faz, tá? Então, tu calcula aqui, joga para cá e vai embora. Só correr para braço. Fechou? 0,215, então, a nossa resposta. Ah, mas eu não entendi muito bem. Calma. Devagarzinho a gente vai conseguindo pegar tudo, tá? Beleza? Não é tão simples assim, né, como a gente pensa. Até eu me confundi aqui, inverti o negócio. Chupei bala nessa aqui. Beleza? Vamos lá, então. Vamos avançar aqui, tá? Temos aí mais uma, tá? De desvio padrão para a gente calcular. De média ponderada, perdão. Alguém se arrisca aí? Difícil, né? Não é tão, ainda não está tão massificado aqui na cabeça, vamos falar assim, né? Vamos lá, então. Primeiro passo, soma tudo, né? Aqui é 180 mais 20, 200. 160 mais 40, 200. Já deu aqui 400 mil. Certo? 400 mil. Aí eu quero saber quanto que 80 mil percentualmente representa do total. Bom, 20%. Aqui, 20. Tá? 100 mil representa de 400, é 25%. Não precisa nem fazer. É um quarto, né? Aqui,
40 mil representa 10% de 400, né? É muito simples essa. Não precisa nem calcular ali, né? Dá para calcular, tá, pessoal? Mas só para a gente ser mais objetivo. E se 40 mil representa 10, 20 representa 5. Normal. Tá? Então aqui a gente está falando de 15 mais 25, 40. 40 mais 20 vai dar 60. 60, a diferença é 40. Então, tá aqui o 40. Ô, Júlio, fez muito rápido. Calma, é só fazer aqui. 400 mil, Enter, 160, percentual total, e assim sucessivamente, tá? Mas é isso aqui, tá, pessoal? Bora lá, então, tá? Agora a gente vai para o que a gente veio para fazer aqui, né? Que é fazer cálculos, né? E matar essas questões aí que não podem passar em branco na HP, não pode passar em branco na prova. A prova da parte de matemática financeira, ela é muito simples. Ela é interpretação, interpretou, joga pro papel, resolve no HP e acabou, corre para o abraço. Não tem muito mistério, não tem muito o que pensar, assim, a não ser, né, tu conseguir achar os dados e colocar eles numa ordem dentro da HP e fechou todos, tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui hoje, botando em prática para, na hora que precisar lá, não passar trabalho. Bora lá. Agora que a gente já tem os dados aqui, tá? Como é que a gente vai jogar na HP? A gente vai colocar os 2%, 2, Enter, né? 20, que é o peso que ele tem, somatório mais. Beleza? 1 negativo, Enter, 25, somatório mais. Ponto 5, Enter. Por que eu coloquei só ponto 5, tá? Que é 0,50, basicamente, né? 0,5, né? Que eu tô querendo dizer aqui. Ponto 5, Enter. Agora eu vou informar o 40, somatório mais, que representa 40% do total aquele rendimento. 2, negativo aqui, né? Enter. 10, somatório mais. E depois, por último, 3, Enter. 5, somatório mais, tá? Informei os 5 itens dentro da caixinha, GXW. Olha como fica fácil quando a gente tem uma mínima organização, tá? É claro que os dados aqui já estão todos eles colocados aqui, né, em umas caixinhas assim, nos quadradinhos, para a gente chegar e já calcular direto. Mas é isso aqui que eu quero que vocês façam na prova de vocês, tá? Tu leu a questão, o fundo A entregou tarará. Qual foi o retorno médio da carteira ao final do período X ali, digamos que... Qual foi o retorno médio da carteira ao final de toda a série histórica? Não sei. Aí tu já sabe, cara, retorno médio, cara, é média ponderada, acabou. Eu tenho que organizar os dados. Tá, quanto que rendeu o primeiro? Rendeu tanto. Quanto é que rendeu o segundo? Quanto é que rendeu o terceiro? Pá, pá, pá. Criou a coluninha ali de quanto que cada um, tu tem em cada um, a coluninha de quanto que rendeu cada um, tu vai somar todos aqueles primeiros para saber quanto que eles representam, né? Tipo, né? Aqui nesse caso aqui, né? 80, 100, 160 dá 400, tu sabe disso, que a gente calculou no início ali. Desses 400, quanto que 80 representa de 400? 400, Enter, 80, percentual total. Pá! E assim um por diante. Colocou tudo aqui, tá, beleza, agora eu vou usar essa coluna e essa aqui. Vou até riscar essa aqui. Pá! Risquei essa aqui porque eu não preciso mais dela. Já usei ela porque eu precisava. Show de bola. Então, passo 1, passo 2. Entre eles eu tenho que formar com o botão Enter. E somatório mais depois no final. E assim por diante, tá? Então não tem mistério. É só a gente se organizar, que daí não vai dar ruim, tá? Por isso que eu gosto tanto de usar e fazer as questões de cálculo, né? Porque não tem muito mistério, não tem muita interpretação, né? Digamos assim, na hora que chega a resposta, né? A resposta é uma só, os números não mentem, beleza? Vamos avançar aqui então. Alguma pergunta? Vamos embora. Pessoal, agora a gente vai trabalhar, tá, com a parte da nossa aula aqui, que eu julgo ser a parte mais tranquila de todas, tá? Que é a parte de função calendário, né? E a partir da função calendário, depois a gente encerra aqui e vamos correr para o abraço, tá? E para a próxima aula depois, tá? Beleza? Que a próxima aula que será amanhã, tá? Espero que todos vocês estejam lá, né? E fora os demais colegas também vão estar lá amanhã para a gente resolver exercício, tá? Amanhã mão na massa. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar uma prioridade para subir ainda hoje, tá? Assim que eu chegar em casa, depois daqui, eu tenho uma reunião com o cliente às 9 por aí,
que ele pediu para eu ligar, e depois disso eu vou fazer o upload das aulas lá no YouTube, tá, pessoal? E vou mandar o link de novo lá no grupo, tá, de estudos para vocês, e também já vou deixar as questões de HP12C lá registradas para vocês, quem quiser ir treinando antes da aula, né, pra gente resolver na aula, ter essa liberdade, fechou? Aí amanhã a gente faz exercícios, bem objetivos, tá, os exercícios. Vambora, tá? Agora, tá, pessoal? Para essas funções calendários, novamente, nós usaremos a teclinha G, que é a teclinha que aciona os botões em azul. Basicamente isso que ela faz. Quais botões em azul nós usaremos? Esse carinha aqui, Date. Esse carinha aqui, que é a variação dia, que é a variação ali, né? O delta representa uma variação, né? Quando vocês verem um delta é variação, tá? Esse carinha aqui, tá? Que são os dois carinhas que nós vamos usar, bem como também day, month, year, tá? Que é esse carinha aqui também. Então, são essas 4 teclas aqui que nós usaremos, tá? Para a nossa aula de função calendário agora e última aula da HP, tá? Fechou? Que é o que a gente precisa para a prova. Né? E precisa para basicamente aprender para HP, né? O restante de outras coisas que vocês vão aprender, basicamente são variações do que vocês já aprenderam aqui. Vocês vão aprender essas coisas aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, que é um nível bem, vamos dizer assim, médio, não é nem básico, nem avançado, é um nível médio, mas a partir daqui tu consegue fazer tudo para cá e tudo para cá. Só que aqui, daqui a pouco, quando precisar para cima, vai ter um nível de dificuldade um pouquinho mais avançado, que vai ter que fazer 1, 2 cálculos antes para depois usar a fórmula que vocês aprenderam, tá? Até aqui, né? Até esse momento, né? Das últimas aulas. Beleza? Então, dias da semana, tá? É o seguinte, a HP, ela tem alguns dados aqui nela, né? Quando aparecer uns números aqui, vocês vão ver, depois a gente vai usar agora esses números, tá? E quando ela chegar a informar que o dia da semana, ele é uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo, ele vai informar nesta ordem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Diferente do que a gente está acostumado a entender que domingo é o primeiro dia útil, para HP, o primeiro dia, né, o dia ali de dígitos, né, é a segunda-feira. Inclusive, vocês conseguem encontrar isso, tá? Por exemplo, encontrar uma data lá, pô, que dia que eu nasci lá no dia, eu no caso nasci dia 21 de outubro de 91, né? Pô, que dia da semana que era isso? Eu consigo encontrar usando HP, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Vamos lá, então. Ops, avancei aqui. Aqui, foi, tá? Um empréstimo com juros simples, tá? De 200 dias foi contraído, tá? Foi feito em 15 de janeiro de 2020. Qual é a data de vencimento dele, né? Basicamente é o seguinte, pessoal. Eu tenho um empréstimo que eu contratei no dia 15 de janeiro de 2020 e ele vai vencer numa data futura a partir de 200 dias depois daquele dia. Tu pode calcular usando o calendário, né? Pegando lá, pô, janeiro tem 31, daí tu vai calcular, do dia 15 até o dia 31 tem 16. Ah, fevereiro, quantos dias tem fevereiro? Aí vai começar, né? Inclusive, a HP também tem a precisão em relação aos anos que tem o dia 29 de fevereiro para vocês, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com isso. Então, a HP também sabe os anos que tem o dia 29 de fevereiro. Então, vocês não vão ter como errar. Então, digamos que tu, dia 15 de janeiro, tá? 16 dias para frente, fechou fevereiro. Mais 28 de fevereiro. 31 de janeiro. Cara, pode acontecer de tu se perder. Pode acontecer de tu te perder. Usando HP, isso não acontece, tá? Porque tu consegue usar ela para chegar nessa data, tá? Que tu quer ali, beleza? Então, como é que a gente vai informar esses dados aqui na HP, tá? Primeiro, a gente sempre coloca algum dado nela. Basicamente, a gente quer qual dado? 15 do 1, certo? De 2000 e... 15 do 1, pronto, de 2020. Tá? A minha HP, tá, pessoal? Ela poderia ter vindo configurada no modelo americano.
eu vou falar isso aqui antes da gente começar a fazer esse cálculo, tá? Só para não acontecer de dar um guruzinho aqui no meio do caminho. Não vai dar, porque eu já programei ela antes. Mas eu não quero que dê na de vocês aí, tá? Que é o seguinte, tá, pessoal? Tem uma outra tecla aqui que eu acabei não falando, porque a gente não usa aqui no Brasil, tá? Que é esse cara aqui, tá? Mês, dia e ano, tá? É como os americanos, eles usam, né? Eles sempre informam primeiro o mês, depois o dia do mês e depois o ano da data de nascimento, por exemplo. Aqui não, aqui a gente usa o outro padrão, a gente usa dia, mês e ano. Eu nasci no dia 31 de janeiro de 1915, entendeu? É assim que a gente fala. Lá não, lá eles falam assim, eu nasci no mês de janeiro, no dia 15 do ano de 81, entenderam? Então, para não dar guruzinho, a gente vai saber, já sabendo disso, né? A gente vai configurar nosso HP para não dar esse problema, tá? Então a gente não vai usar o G5, a gente vai usar o G4, tá? G4. Bom, dia, mês e ano. Aí fechou todas, tá? Já deixa ali no HP, sabe? Tá tudo certo, agora é só correr para abraço, tá? Dia, mês e ano, já sabe, inclusive como informar no HP. Vamos lá, então. Se eu quero informar dia 15 de 1 de 2020, como é que eu vou informar no HP? 15.01, veja bem, dia, mês e ano. Dia, pontinho, mês e ano. Não tem pontinho, tá? 20. Bem tranquilo. Enter. Salvei lá, tá? Então, dia 15 de 1 de 2020. Agora eu vou informar o quê? Eu quero saber em que dia, tá? Esse empréstimo ele vai... deixa eu ver aqui, peraí. Tá, isso aí. O empréstimo com juros simples, 200 dias, foi feito em 15 de janeiro de 2020. Qual é a data de vencimento? Então eu quero saber a data futura, tá? 200 G, tá? O que eu quero saber? A data futura. G, date. Bom, tá? Então, esse meu empréstimo aqui, ele vai acabar em... Aqui tem um zero, tá, pessoal? Quando for dia 2, não vai aparecer o zero aqui, tá? Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, não aparece o zero, mas vejam que tem um zero aqui atrás, aqui na frente, tá? Então ele vai vencer no dia 2 de agosto de 2020. Que dia da semana? Dia 7, domingo. Então, ele vai cair na segunda-feira, né? Porque domingo não vence nenhum título no Brasil. Ele vai cair na segunda-feira na conta da cliente, no dia 3 de 8 de 2020. Entenderam? Cri. Tá, pessoal? Vamos lá. Sim. Tá? Agora eu vou fazer aqui, tá, o seguinte, tá? Um outro tipo de cálculo para a gente só ter uma ideia aqui de como é que funciona, tá? Digamos que a questão seja um outro contexto aqui, tá? Que o empréstimo, na verdade, ele não quer saber a data futura. Ele vence no dia 15 de janeiro, e daí o cara te pergunta assim, tá, mas se ele teve 200 dias de aplicação, quando é que foi que eu apliquei lá atrás? Porque eu não lembro. Puta merda, aí tu vai ter que calcular, né? Vai calcular usando o calendário, ou tu vai ser safo o suficiente para usar a tua HP. Então, nesse caso aqui, acabou no dia 15 de 2 de 2020, Enter, 200 dias, esses 200 dias são para frente ou são para trás? Eles são para trás. Pelo fato de serem para trás, CHS, G, date. Então, tu vai dizer pro cliente, fulaninho, esse teu empréstimo tu fez, tá? No dia 29 de 6 de 2019, tá? E detalhe, foi num sábado. A gente sabe que no sábado não dá para fazer, tá? Mas na questão aqui, não leva em consideração isso, tá? Foi num sábado, tá? Aí, digamos que tu vai lá e olha nas conversas de vocês no WhatsApp ou por e-mail, não sei, e daí tu vai encontrar lá que no dia que vocês conversaram, aí tu vai dizer tudo para ele como é que funcionou, beleza? Só no dia a dia tu vai usar isso? Não vai usar, tá? Mas para a prova é necessário a gente entender isso, ok? No dia a dia não precisa disso, tá? Porque tu encontra isso aqui nas notas de negociação, tudo mais, então, sabe, não faz tanto sentido assim. Mas para o teu dia a dia, para alguma coisa que tu queira calcular aí, tu vai conseguir usar, tá? Eu acho importante falar isso para vocês, ser bem transparente, tá? Porque vocês não ficarem tão enfocados aí, tá? Pode fazer mais um exemplo? Claro, quer me dar o exemplo aí que eu vou colocar aqui? Não, tipo esse primeiro ali do vencimento, tipo, 16 de
de maio de 2018. Tá. Digamos que a gente fez lá uma aplicação de 16 de maio de 18. Isso, daí assim, ó, tu sempre deixa já marcado o D.MY, né? Tu aperta no G4, tá? Tá, já tá. Beleza? Uhum. G4 vai te dar essa marcação que tu precisa. Daí eu coloco a data, Coloca a 16 de data, maio de 2018, Ops. e dou o Enter. 16, é que eu tinha apertado no G ali. 16.05 2018. Aí tu dá no Enter aqui. Pô, Tá. jogou no HP. Agora tu vai dizer, eu quero calcular 500 dias para frente. Não importa. Aí tu aperta 500 G-Date. Pronto. Bem Tá. tranquilo. É para trás, nesse caso aqui, digamos que seja que eu apliquei a 500 dias, para aportar 500 negativo, G-Date. Então significa que tu aplicou no dia 1/1 de 2017. Quantos dias? Não entendi. Cortou teu áudio, Débora. Cortou teu áudio, Débora. G. Tá picotando aí. Não tem problema. Quer escrever ali rapidinho, só para eu saber o que tu queria falar? Porque tá cortando bastante teu áudio. Vambora. Vamos lá, galera. Tá? Assim que chegar aí a mensagem dela, eu já leio pra gente, tá? Tem mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Em relação a essa parte aqui? Tá? Não precisam bater cabeça, tá? Isso aqui é tranquilo. É a parte que eu digo assim, até eu brinco assim, que às vezes depois de todos aqueles cálculos xarope lá, que nós vimos até aqui, essa parte aqui é a parte mais tranquila da nossa HP. É a da HP, sabe? Vamos para mais um exemplo aí, então. Tá? Ah, que droga, eu já fiz, já. Me avancei aqui. Eu fiz para frente e para trás, né? É a mesma coisa, então não vou fazer de novo, tá? Agora, tá, pessoal? O seguinte. Deixa eu jogar HP para cá, tá? Para o nosso cálculo dessa outra questão, tá? Nós temos aqui agora uma outra questão aonde nós queremos calcular qual é o número de dias entre uma data e outra, tá? Por exemplo, tu quer saber se o cliente está digamos assim, que está muito apertada a data, né? E tu quer calcular se o cliente está na menor alíquota de imposto de renda numa aplicação ou não, né? Que tem que ter 721 dias ali, né? Para ele estar na menor alíquota. Então, aí tu vai calcular através da própria HP, sabe? Tu consegue fazer isso. Então, vamos ao que interessa, tá? Considera juros simples acumulados de 10 de outubro de 2019, tá aqui, até 14 de fevereiro de 2020, tá aqui. Qual é o número de dias entre estas datas, tá? Vamos lá, então. 14.10.2019, Enter. 14.02.2020, G, variação variação de datas, vamos botar aí, né, basicamente. Né? Significa que entre o dia 10/10/19 até 14/2/2020, a gente tem aí 123 dias. Beleza, galera? Muito tranquilo. Como eu falei para vocês, é muito fácil a parte de calendário, tá, da HP. Tomara que caia alguma dessas aí nas certificações que vocês fizerem, tá? Então, que mais? Deixa eu ver aqui. E por hoje é só, pessoal, tá? Gustavo talvez deve ter sentido que foi muito rápido a aula aí, Gustavo, mas é porque nós já vimos conteúdos nas demais aulas, e essa aula aqui era aquela que eu te falei, né? Aquela recuperação, né, de um conteúdo que nós não conseguimos vencer. Então, na próxima aula nós faremos, tá? Resoluções de exercícios, dos quais eu já vou deixar registrados aí para vocês, no nosso bate-papo ali, tá? No nosso WhatsApp, para que vocês possam já ir treinando, se quiserem, tá? Junto com as aulas e exercitando. Justamente nas aulas também tem as resoluções, tá, pessoal? Quem quiser colar antes da nossa aula, tem as questões lá já resolvidas, que eu já resolvi elas num outro momento com os outros colegas nossos, tá? Então,
usem da aula para tirarem dúvidas mesmo, tá? Putz, eu não consegui fazer tal coisa, tô com dúvida, não sei o quê. Cara, a hora é essa, tá? Beleza? Tá, essas aulas vão ficar gravadas onde? Ficam gravadas, eu vou subir elas pro YouTube e depois vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp nosso. Ah, tá tranquilo. Beleza? Tem mais Beleza. aulas lá, tá? Tem mais aulas Sim, nossas sim, já sim. de HP também, já que eu já gravei anteriormente, como eu tô dizendo para vocês aqui. Fiquem à vontade para usar e abusar lá dos conteúdos, tá? E depois eu mando para vocês alguns links lá também no individualmente para vocês terem mais conteúdos aí de estudo para a prova. Valeu? Ah, beleza. Pessoal, por hoje é isso, tá? Desejo uma boa noite a todos e nos vemos amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Tá, boa Tchau, noite. boa Até noite. amanhã. Boa noite. Valeu, boa noite.